Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do CEI Itaipu em Niterói e nós temos uma missão, e a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Nós somos o povo mais feliz da terra. Eu quero compartilhar com você uma pergunta: amigo ou inimigo? Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 7 e 8. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. Agora, que expressão infeliz de Saul, porque Davi era o melhor amigo de Saul. Davi poupava a Saul de vergonhas. Davi promovia alegria na vida de Saul. A Bíblia diz que quando espíritos malignos vinham sobre a vida de Saul, Davi dedilhava a sua harpa e ele era liberto. A Bíblia nos fala que um dia Saul passaria uma grande vergonha. Aliás, durante 40 dias um gigante afrontava Saul. Porque a briga não era: não tem um adolescente, não, a briga era: não tem um homem para lutar comigo. Um incircunciso, um cara que não tinha aliança com Deus, que durante 40 dias afronta o exército do Deus Altíssimo. Porque Golias perdeu o respeito. Eu imagino, Edson Freitas, que no primeiro dia Golias gritou: eu quero um homem para lutar comigo. E ninguém respondeu nada. A Bíblia diz que eles tremiam, que eles tinham medo. No segundo dia, de manhã e à tarde. No terceiro, de manhã e à tarde. Já era o 40º dia. E aí, pastor Garcia, 40 dias afrontando, ele invade o território. Ele não pede mais licença, ele não para no limite dele. Ele provoca, ele diz: não tem um homem, não tem um macho, não tem um guerreiro para lutar comigo. E todos tremiam. E exatamente nesse momento da afronta, chega um menininho, adolescente, que vai não para a guerra, mas vai para levar comida para os seus irmãos, que vai para levar queijinho para o general, para o comandante da guerra. E quando Davi escuta a afronta do incircunciso, Davi não aceita. Vou te explicar uma coisa: pare de receber afronta contra a sua vida. Não se acostume com menos do que Deus tem para você. Lembre-se que Deus tem uma aliança com você. Há um plano de aliança com Deus na sua vida. E todas as vezes que o inimigo tentar te afrontar, bata o pé e coloque ele em retirada. Porque quando você aceita, a afronta aumenta. Quando você recebe a afronta, o inimigo vem e ele vai crescendo. 40 dias afrontando, Golias já não respeitava mais. Mas Davi, quando vê Golias, não diz aquele gigante, ele diz aquele incircunciso. Ouça bem, Deus tem aliança com você. Mas aquele que te afronta não tem aliança com Deus, porque Deus não vai permitir que gigantes se levantem contra a sua vida. Deus não vai permitir que essa afronta perdure. Hoje, eu tenho uma notícia boa para você: esse gigante vai cair, vai tombar por terra, mas você vai cortar o pescoço dele e você vai declarar: nunca mais esses gigantes se levantam como afronta sobre a minha vida. Hoje é dia de vitória total. Hoje Deus não vai te dar meias vitórias. Hoje Deus não vai te dar uma dose paliativa, não. Deus fará hoje de uma forma total e completa. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Você tem coragem de glorificar a Deus por essa palavra profética sobre a sua vida? Se você tem, pode glorificar o Senhor. Aleluia. Saul está irritado porque Saul está ferido. Quantas pessoas feridas emocionalmente? E ferido, fere. Curado, cura. Curado, cura. Mas quando você está ferido, sem você perceber, você fere. Davi
era um grande ajudador de Saul. Saul deveria todo dia ser grato a Davi. A Bíblia diz que por 2 vezes, pastor Júnior, Deus coloca Saul na mão de Davi. Mas Davi, porque tem temor ao Senhor, disse: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor, eu não posso quebrar princípio, eu não posso arrumar maldição sobre a minha vida. Saul perseguindo Davi, Davi fugindo de Saul. Deus entrega a Saul na mão de Davi, mas Davi sabe o que é autoridade espiritual. Saul irritado e Davi orando por Saul. Davi sabia quem era Deus na vida dele. Davi, quando escreve o Salmo 23, e há uma grande corrente teológica sobre isso, que esse salmo foi escrito em um desses momentos, quando Saul vem para acabar com a raça de Davi. Davi se prostra dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que me guarda. Davi sabia que ter o Senhor como pastor era a garantia de viver uma vida feliz. Saul irritado por quê? Porque as FMs estavam tocando a musiquinha que ele não gostava, as mulheres cantando. Saul matou seus milhares, mas Davi matou milhares de milhares. E quando ele escuta a musiquinha, ele fica irritado. O Ibope daquela semana só dava essa música, todo mundo cantando, todo mundo dizendo, porque Saul matou seus milhares, mas Davi milhares de milhares. Ele deveria ficar feliz, pastor Garcia, porque ele tinha um amigo. Ele deveria olhar no retrovisor da vida e perceber que lá atrás Davi sempre foi um instrumento de bênção na vida dele. Pastor Sérgio, a pior coisa que existe é quando alguém esquece o que foi feito por ele. Ingratidão. Deus não ama ingratos, Deus não tem aliança com ingratos. Saul poderia lembrar: não, esse garoto foi aquele garoto que me deu a vitória quando eu estava com medo, quando eu não tinha reação, quando eu não tinha atitude para encarar Golias. Foi ele que me deu a vitória, porque a vitória não era de Davi, a vitória era do povo de Deus, a vitória era dos filhos de Israel. Saul era rei, Davi era um adolescente, mas a vitória era do povo de Deus, porque Deus usou um menino para garantir vitória. O que Saul deveria pensar de Davi? Esse garoto vai longe, eu vou andar junto com ele. Mas sabe aquele que tem medo de sombra, Edson Freitas? Que anda e vai: que é isso? Eu vou para cá, vem. Ai, quer me pegar? Não, meu irmão, não tenha medo de sombras. Comece a agrupar mais amigos, porque quanto mais amigos você tiver, mais vitória você vai conquistar, porque amigo é coisa para se guardar. Amigo é melhor do que ouro, porque existem amigos que são mais chegados que irmãos. Meu pai, meu primo sempre me dava um conselho: meu filho, cuida bem dos seus vizinhos, porque vale mais um vizinho amigo do que um pai distante. Vale mais um vizinho amigo do que alguém que te ama distante. Saul poderia ter essa consideração, mas o que Saul faz? Ele fica com ciúme. Ciúme por alguém que o ajudava, ciúme por alguém que expelia os demônios que tentavam sobre a vida dele, ciúme de alguém que não queria tomar a coroa dele, porque na realidade Golias foi simplesmente uma rampa de acesso para Davi chegar no palácio, porque o rei, no momento de medo, no momento de desespero, ele diz: eu entrego a minha própria filha, quem venceu o gigante, casa com a minha filha. Para entregar uma filha tem que ser desespero. Ele diz: quem venceu o gigante vai morar no palácio comigo. Quem venceu o gigante não vai pagar mais impostos. E por fim do desespero ele diz: vai casar com a minha filha. Davi vence, mas quando Saul percebe a unção de Deus sobre a vida de Davi, começa a ter ciúmes. A unção incomoda, irmãos. Pastor Custódio falava: a diferença é que uns querem ser e uns são. Aquele que tem unção é diferente. E eu quero te motivar a você cada vez mais respeitar a unção de Deus, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio, a unção que eu honro é a unção que me acompanha. Tem gente que não tem unção porque não respeita a unção. Saul deveria honrar a unção sobre a vida de Davi. Davi não tinha culpa, Natinho, se no dia em que ele se corrompe, Deus fica irritado com ele.
Davi não tinha culpa quando o Senhor manda Samuel na casa de Jessé e diz: vai na casa de Jessé o belemita, e você vai ungir um dos filhos que será o próximo rei. E a Bíblia diz que quando Davi recebe a unção, o Espírito do Senhor vem na vida de Davi e sai da vida de Saul. Saul poderia entender que Deus não tinha culpa disso, que ninguém tinha culpa, ele era o próprio culpado. E o que ele faz? Vai levando uma vida cada vez de decadência, porque essa musiquinha que deixava ele irritado poderia ser um hino de louvor e adoração, Clóvis. Ele poderia falar: olha o que aconteceu na minha vida, Deus me usa como mestre para fazer um discípulo chamado Davi. Ele deveria se alegrar com as vitórias de Davi, e se ele se alegra, Deus ia usar cada dia mais Davi para ser bênção na vida de Saul. Mas tem gente que interrompe o processo, tem gente que quebra aliança, tem gente que diz não, não pode ser na vida dele, e aí vai perdendo o que Deus tem para fazer. Escuta uma coisa: quando você abraça amigos, amigos vão te abraçar. Quando você abençoa amigos, amigos vão te abençoar. Você precisa entender que sozinho você não consegue, sozinho você não chega a lugar nenhum, mas juntos nós somos mais fortes, unidos nós vamos mais longe, porque a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia. O que falta na vida de Saul? O que falta na vida de Saul é reconhecimento de um menino que Deus colocou para ajudá-lo. Mas a síndrome de Lúcifer entra no coração de Saul, porque Lúcifer queria ser igual a Deus, maior que Deus, e ele perde tudo. Saul agora não quer ser simplesmente o rei de Davi, mas ele quer ser agora o assassino de Davi. Ele agora quer matar Davi. Davi não tem raiva de Saul, Davi honra Saul, Davi respeita Saul, mas Saul tem inveja. Eu me lembro quando o pastor Zé Maria contou aqui nesse altar, um irmão que dava carona para o outro no seu Unozinho. Lembra disso, Alain? O irmão tinha um Uno, uma Uno linda, Carlão, limpinha. E aí tinha uma família desempregada, um irmão que ia a pé ou de ônibus para a igreja. E aí esse irmão sente no coração de dar uma carona para essa família. E aí durante muito tempo, na Unozinha, ele trazendo a família para a igreja. Um dia, ele para no estacionamento da igreja, e quando ele olha para o lado, para um Mercedes do lado. E ele fala com a esposa: esposa, ó que Mercedão que chegou aí. Uau, o cara está podendo. E para decepção dele, quando ele vê, é o irmão que ele dava carona na Uno. Ele falou: ué, mas como? Ele estava a pé e agora ele está de Mercedes. E a mulher diz: Deus abençoou. Por que, irmãos, nós somos tendenciosos a chorar com os que choram e não a nos alegrar com os que se alegram? Por que notícia ruim ganha mais fama? Por que notícia ruim corre mais rápido? Porque pessoas têm inveja da sua prosperidade, porque pessoas não se alegram com o que Deus está fazendo na sua vida. Lembra aquele irmão, tinha que pegar a carona, olha o que Deus fez na vida dele. Imagina eu chegar aqui e falar: irmãos, meu avô morreu e deixou toda a riqueza dele para mim. Ué, ninguém sorriu? Ninguém aplaudiu? Mas se eu falar: irmãos, meu avô morreu e deixou uma grande dívida para mim. Ah, pastor, tadinho do pastor. Por que notícia boa não alegra todo mundo? Porque as pessoas têm mais prazer de compartilhar derrotas. Porque pessoas têm mais prazer de falar de derrotas e não de conquistas. Parece que Saul está vivendo isso, dizendo: puxa vida, a mim atribuíram só milhares. Olha que bom, né? Parece que fosse o contrário. Saul só teve derrotas e Davi venceu milhares e milhares. Aprenda, irmão, a ser grato pela vida do seu irmão. Aprenda a confraternizar com a vitória do seu irmão. Aprenda a agradecer pela bênção do seu irmão. Sabe aquele irmão que era viciado? Sabe aquele irmão que o pai falou que era escória da sociedade? Sabe aquele irmão que o pai disse que tinha vergonha dele? Sabe aquele irmão que o pai disse: maldita a hora que botei meu nome? Sabe aquele irmão? Pois é, aquele irmão teve um encontro com Jesus. Ia morrer.
o caixão estava encomendado, a sepultura já estava pronta, mas Jesus enfiou a mão lá na lama, a mão furada, pegou lá no charco de lodo, tirou aquele homem do lamaçal do pecado, deu um banho no sangue que foi derramado na cruz, escreveu o nome dele no livro da vida, e agora ele é nova criatura em Cristo Jesus. Paulo está trazendo uma palavra de alerta, pastor Fabiano. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas tem gente chorando quando você se alegra. Fulano, o que foi? Faz até beicinho, né? A vaga era minha, eu que queria. E foi para ele. Por que para ele e não para mim? Pergunta para Deus. Talvez se você abençoar o seu irmão na vitória dele, porque honra traz honra. Então aprenda a honrar e Deus vai te honrar também. Aprenda a glorificar e Deus vai trazer glória para a sua vida também. Mas tem gente, irmão, que tem prazer de falar da derrota do outro, tem prazer de falar de vexame e esquece de glorificar o Senhor pelas vitórias que Deus tem dado. E aí Lucinha ficou com os meus netinhos e eu vim sozinho para cá de manhã. E aí eu pensei assim: Jesus, será o que tem congelado lá em casa para eu botar no micro-ondas para eu comer? Quando eu pensei assim, Deus usa um filho. Júnior quer dizer filho, né? Deus usa Júnior, aquele moço de bonézinho ali, bonitão ali. Ele falou: pastor, vão almoçar com a gente? Quase que eu falei: cara, eu estava pensando agora qual era o congelado que eles congelaram. Me levou, irmão, e pagou para mim. Ele rosa, um almoço chique. Sabe o que é isso? É quando você está pensando o que vai fazer, Deus usa alguém para te abençoar. Júnior, muito obrigado, Júnior. Rose, muito obrigado, Rose. A minha gratidão, Júnior. Mas tem gente que não aprendeu a agradecer, Natinho. Parece Saul, que fica com raiva de quem abençoa. O garotinho vai para lá, luta, ensaia, treina para vencer, para conquistar uma vitória do povo de Deus, Otávio. Eu fico imaginando Davi junto com as ovelhas, treinando. Pá, errei, tô ruim. Pá, errei, tô ruim, vou melhorar. Pá, acertei, uhul, acertei outra vez. Daqui a pouco até de olho fechado ele está acertando. Acertei. Deus treinando ele para a guerra. E quando Saul diz assim: meu filho, você é de menor, você não tem como lutar com esse gigante. Sabe o que ele faz? Vai lá no retrovisor da vida e olha, rei, estou vendo aqui o que Deus fez lá atrás. Eu me lembro um dia que uma ursa veio para lutar contra a minha ovelha, e eu rasguei ela no meio. Depois veio o leão, eu matei. Olha, rei, o Deus que me deu vitória lá atrás vai entregar esse incircunciso na minha mão. Sabe por quê, irmãos? Deus começa te treinando com coisas pequenas. É no secreto do teu quarto que Deus está te treinando. Alguém diz assim: não vai conseguir, não tem jeito. Mas Deus está dizendo: eu estou te treinando para vitórias maiores. Coisas maiores acontecerão na sua vida. Michael Jordan, né? Eu estava lendo lá a biografia dele. E aí ele vai pro time e o técnico fala assim: cara, tenta outra coisa, você não dá para isso, você é um fracasso, você aqui não faz uma cesta. E ele vai com o coração dizendo assim: não, eu vou treinar, eu vou me preparar. Ninguém via Michael Jordan pela madrugada treinando, só as baratas e os ratos do condomínio, da garagem, do prédio que ele morava. Mas ele está lá: errei, acertei, errei. E depois ele começou a acertar tanto, ele disse: agora eu quero treinar de olho fechado, acertei. E ele volta e diz para o técnico: eu quero entrar no jogo. Rapaz, você é ruim, você não leva jeito para isso. Não, eu quero entrar. O time perdendo, Natinho, não tinha mais jeito. Ele fala: vocês já estão perdendo mesmo, não tem como recuperar, deixa eu entrar. E aí colocaram, e só ouvia a galera: uau, sexta, levanta a mão que eu vou profetizar. Você ouviu palavras que você não vai dar certo, eu vim aqui falar que você já deu certo, que onde falaram que você não tinha condição, Deus vai te usar. Se prepare, porque tem vitórias maiores, tem cestas de conquistas, campeonatos. Deus vai soprar o teu nome.
Davizinho, com quem você deixou as ovelhas do meu pai? Eu conheço a sua presunção. O que você veio fazer aqui? Volta para casa. Mas sabe o que o grandalhão, irmão de Davi, está fazendo? Tremendo. Ele não toma atitude, e quando alguém se levanta para tomar decisão, ele não vai e não deixa a gente ir. Jesus falou isso: hipócritas, fariseus, que estão na porta, não entram e não deixam os outros entrarem. Saiam da porta pelo menos, abram caminho para aqueles que querem, abram espaço para aqueles que querem vencer, para aqueles que honram a palavra profética e recebem o que Deus já preparou e vai acontecer. Com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Volta para casa. Ele disse: não, essa história acaba hoje. Meu irmão, vou profetizar sobre a sua vida. Essa história acaba hoje. Essa mania do seu inimigo ficar te afrontando acaba hoje. Esse gigante não vai se levantar mais para te afrontar. Eu vim aqui como profeta declarar que hoje ele vai cair por terra. E o que causa espanto para outros, para você é só expectativa de vitórias. Olhavam, pastora Carol, para Golias e falavam assim: ai, olha o tamanho da cabeça dele, Garcia. Quando olhavam para a cara de Golias, ai, só a cabeça dele, já pensou a cabeçada dele? Pum, é nocaute. Davi olha que cabeça grande, até de olho fechado eu acerto. Alguém olhava e falava assim: olha o tamanho dele, imagina a força dele. Davi olhava e dizia: só o tombo desmaia, olha o tamanho dele. Meu irmão, você vai olhar por outra ótica. O que todo mundo olha e vê afronta, o que todo mundo olha e dá medo, deve motivar o seu coração. E o que parece impossível vai se tornar possível. Hoje eu declaro no nome de Jesus que essa afronta vai acabar, que esse gigante vai parar de te afrontar, porque Deus tem honras e glórias para o nome dele, e o nome do Senhor será glorificado. Serjão, e é aquele que diz: tá ruim, Serjão, dá não, Serjão. Eles vão ter que cantar também. Saul matou milhares, mas Davi milhares e milhares. Aqueles que não deram crédito ao que você fez, ao que você faz, eles vão ter que reconhecer que existe um Deus na sua vida. Na realidade, Davi não foi para a guerra, Davi foi levar comida. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Entrei de gaiato no navio, mas eu... A música é de hino, sim, tá? Senhorinho Guarudo. Estou cantando heresia aqui não. Davi entrou de gaiato no navio, mas Deus já tinha um propósito, meu irmão, porque era a palavra do rei: quem vencer vai morar no palácio, quem vencer vai casar com a minha filha, quem vencer vai ter benefício. Levanta a mão que eu vou profetizar. Ninguém está entendendo o que Deus está fazendo, ninguém está entendendo a rampa que Deus está criando para te levar a lugares de destaque. Se prepare, porque o gigante vai cair e você vai herdar a promessa. Se prepare, porque você vai cortar o pescoço do gigante e nunca mais ele se levanta para te afrontar. Hoje acaba a afronta. Feridas emocionais, gente ferida por dentro, uma vida toda da vida dedicada ao rei, e o rei, por ciúme, fica chateado. Os que frequentam com a gente lá no GGV de casais lembram disso. Eu falei: Lucinha, vamos fazer uma dinâmica da bola aqui hoje. Tá bom. Aí a gente distribuiu um palitinho de dente para cada um. Aí fala: pastor, vai ter banquete aqui? Não tinha fio dental não, só deu palito. Falei: não, calma. Deu um palitinho para cada um. E aí peguei um saquinho de bolas. Lembra, Americanos? Distribuí uma bolinha para cada um. Eu falei: agora você vai abençoar seu irmão. Você vai dizer: eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo. E vai começar a encher a bola. Aí você ouvia assim: eu te abençoo. Saulo estava junto, lembra, Saulo? Eu te abençoo. Encheram a bola. Quando as bolinhas estavam cheias, eu falei assim: quem conseguir manter a bola cheia mais tempo
tem um jantar preparado aqui. Na realidade, tinha jantar para todo mundo. Já estava pronto. Aí Lucinha, já ensaiado, quando eu falei isso, ela veio com o balé, pum, estourou a minha. Meu irmão bastou ela estourar a minha, só ouvi assim, pum, 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 e gente correndo com a bola, e o cara atrás, querendo furar. Aí quando acalmaram, eu falei assim, gente, não entendi vocês. Eu falei que quem tivesse a bola cheia mais tempo, ia jantar, tem jantar para todo mundo. Mas por que para deixar a sua bola cheia, você quer furar do seu vizinho? Eu não mandei furar a bola de ninguém. Eu só falei que era para manter a bola cheia. Por que isso? Para a estrela manter acesa, tem que apagar do outro. Para ter uma vitória, tem que pisar em cima do outro. Para sorrir, tem que fazer outro infeliz. Que história é essa? Nós precisamos aprender a nos congratularmos com a vitória do outro. Nós precisamos aprender a sorrir com quem está sorrindo, a abençoar quem é abençoado, a profetizar sobre a vida do nosso irmão. Igreja é isso, é comunidade terapêutica, onde um ajuda a curar o outro, onde um abençoa o outro, onde um diz, tem aqui 2 ombros, se você precisa de ombro, amigo, tem 2. Se você precisa de abraço, tem 2 braços aqui para te abraçar. Se você precisa de um beijo, tem uma boca aqui para te beijar. Por que é tão difícil isso? Por que essa síndrome de Saul que entrar dentro da igreja? Está sentado a vida toda, nunca fez nada. Aí entra alguém aqui, recebe Jesus e pela paixão do Evangelho, pelo amor de Jesus Cristo, quer trabalhar. Pastor, eu estou aqui, pastor, eu era bebum, pastor. Eu não sei mais quantos pratos eu tinha cheirado. Eu não sei mais quantos litros eu já tinha bebido. Eu não sei mais quantos pecados eu tinha cometido. Pastor, Deus mudou a minha história. Eu quero servir a Jesus. Aí o outro que está sentado há anos e anos, que nunca se levantou para fazer nada e fala, ué, chegou agora, já quer sentar na janela? Quando você não faz, Deus vai levantar alguém para fazer, para você se alegrar. Porque o que você não quis fazer, Deus já levantou alguém para fazer. O que você teve a oportunidade de fazer e você não quis fazer, Deus está levantando alguém para fazer com amor. Então se alegre o seu irmão. É tão bom quando a gente vê alguém empolgado. Como eu fico feliz de ver esses meninos aqui pregando. Eu tenho que botar a lupa para encontrá-los, né? Eu olho o Osés pregando e falo assim, meu filho, para te enxergar só de lupa, como Deus tem usado, que alegria no meu coração. Jesus disse, os discípulos farão coisas maiores que os mestres. Jesus disse, tudo que eu fiz, vocês farão coisas maiores ainda. Meu irmão, se alegre com a conquista do seu irmão, se alegre com a vitória do seu irmão. Se ele comprou um carro novo, glória a Deus, aplauda ao Senhor pela vida dele, glorifique ao Senhor pela bênção dele. Eu quero falar com você mesmo, que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração, você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes da nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus, porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina saber que o céu é realidade, que o inferno também é realidade, que Jesus existe e que o diabo também existe. E morrer sem Jesus é loucura. Eu quero te motivar agora a você tomar uma decisão, a decisão mais acertada da sua vida. Declare agora, eu quero Jesus como meu Senhor. Está aparecendo na sua tela o número de um WhatsApp. Envie uma mensagem agora. Diga, eu recebo. E se você envia essa mensagem, eu recebo, esse é o código que o Espírito Santo precisa para entrar no seu coração. Ele não invade, ele é educado. Mas quando alguém convida, ele entra. E Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o momento da sua decisão. A decisão. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio. Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido.
Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também.